Aleluia. Gilberto, baixa só um pouquinho aí o... Tá bom. Então aqui, irmão, no Evangelho de João, ele registrou essa passagem com muita importância. Ele viu, né, essa passagem desse agir de Jesus, que às vezes pensamos aqui, mas Jesus se zangou, Jesus ele estava com raiva e ele agiu como um homem na carne age. Não, aqui nós vemos pelo lado espiritual em outra direção. Nós vamos ver aqui o amor de Deus, nós vamos ver aqui o freio de mão sendo colocado, porque ele sabe, irmão, que o ser humano ele tem que ter um freio, porque se não frear, ele vai fazer tudo errado, ele vai fazer tudo aquilo que o seu coração deseja. E o coração do homem, ele é perverso para com ele mesmo. Então vamos entender que Jesus aqui, ele estava anunciando algo muito importante. Por isso que João, ele registrou no seu Evangelho, no capítulo 2, no verso 13, mas nós vamos entender aqui a palavra de Deus. Eu vou trazer aqui para alegar o coração dos irmãos, para os irmãos verem que o Evangelho que Jesus prega não é moleza, é um Evangelho de santidade, um Evangelho que o cristão, o ser humano, tem que pensar duas vezes em aceitar Jesus como o Senhor da sua vida. Então nós vamos ver aqui que tem um título aqui que é Jesus purifica o tempo. Trazendo para nós hoje, nós somos o tempo, né, irmão? Nós somos o tempo e morada do Espírito Santo. Espiritualmente, nós temos também de ter um tempo purificado, a nossa casa purificada, porque quem vai habitar dentro dessa casa, desse templo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai ficar numa casa suja, imunda. Ele vai ficar numa casa que ele mesmo purifica, ele limpa. E nós, né, considerados como casa, temos o privilégio de receber a purificação do Espírito Santo na nossa vida, que é, irmão, tirar os desejos que está dentro do nosso coração, tirar a impureza do nosso coração, porque a Bíblia diz que a inclinação da carne é a morte, e se é a morte, Jesus ele vai fazer uma mudança da morte para a vida. Então veja, o caminho que Jesus vem, Jesus ele estava aqui na Canaã da Galileia. Canaã da Galileia, irmão, foi aonde Jesus fez o primeiro milagre. O primeiro milagre foi na Canaã da Galileia. Ele fez a transformação ali da água para o vinho, e ali estava numa festa, até porque a festa da Páscoa não é igual a que nós celebramos hoje. Lá é 7 dias, lá os irmãos vêm de todas as cidades, vêm exatamente para esse tempo onde Jesus ia chegando aqui. Eles iam fazer uma festa, e eu creio que fosse hoje para nós, era quase que dentro da vaidade, né? Vamos viajar, lá nós vamos comprar roupa, lá a gente vai comprar coisa, a gente vai passar 7 dias, vamos trabalhar um ano todinho para nós, e aquela festa, e lá ia ser uma festa que alcançava toda a moda humana, né, irmão? Todo sistema que lá o homem dançava, o homem comia, o homem bebia, o homem se prostituía, tá? E ali nós via que o tempo
de Jesus, antes Jesus chegou, estava comumente contaminado. E na área espiritual, aqui o chicote de Jesus vai começar a trabalhar. Ele vai começar a movimentar, porque Jesus não veio para festejar nada. Jesus veio salvar o que se havia perdido. Quem era o perdido? Todos aqueles que estavam ali, e nós hoje também que estamos precisando. Então ele vinha da onde? Da Canaã. Da Canaã, Jesus foi para onde? Cafarnaum, né? Então ele ia de cidade para cidade. Mas como era o tempo já bem próximo da Páscoa, aí Jesus subiu para onde? Para Jerusalém. Porque, irmão, era em Jerusalém que se realizava aquelas festas bonitas, né? Era aonde eles levavam as ovelhas, aonde eles levavam os bois, eles levavam ali, botavam nos curral, eles levavam, quando aqueles que moravam longe, irmão, sabe o que eles faziam? Eles vendiam, aí quando chegava em Jerusalém, eles compravam novamente, até porque aqui no tempo estava um comércio danado, né? Era vendendo ovelha, era vendendo o gado, estava ali. Então, estava ali um comércio. Então Jesus subiu para, ele estava numa caminhada. Canaã da Galileia, primeiro milagre aconteceu, o milagre do início do ministério de Jesus. Aí ele vai para Cafarnaum, de Cafarnaum, aí ele sabe que está próximo àquela ceia, aquela festa. Vamos subir para Jerusalém. Aí Jesus vai subir para Jerusalém, um tempo grande, um tempo bonito. Quando Jesus chegou lá, o que ele vai encontrar? Vamos ver aqui que diz a palavra de Deus. A Páscoa dos judeus estava se aproximando, e Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e cambistas assentados negociando. Olha, irmão, quando Jesus chegou ali, ele viu não um templo, ele viu uma feira, ele viu ali algo carnal. O povo de Jerusalém na época, eles não consideravam a igreja, o templo. Eles botavam tudo ali dentro e começava aquela negociação. E eu creio, irmão, que ali as pessoas usavam de malícia. Olha, aqui é um boi santo, aqui é uma coisa santa, está dentro do templo. E os maliciosos estavam lá, tá? Vamos negociar, vamos trocar. E nós sabemos que hoje o inimigo usa esse sistema. Tá, irmão? Usa esse sistema. Porque é dentro da igreja, tudo que está ali é santo. Não, irmão, não é tudo que está ali dentro não são santos. Porque a palavra santo significa separado. E eles ali estavam fazendo área de negócio. E quem repreendeu ali? Quem entrou na questão? Foi Jesus. Quem é Jesus? O Filho de Deus. E de quem era aquele templo? Ele disse que era a casa do Pai. E se era a casa do Pai, por que ele estava ali exatamente fazendo o que o mundo faz? E nós não achamos que hoje, né, irmão, seja diferente. Não, hoje a gente vê a mesma coisa, só que se Jesus andasse hoje aqui, ele não ia fazer só um chicote, ia fazer vários. Que as igrejas que ele fosse, cada um ele ia levar ali um discípulo com mais de corda nas costas para ele ir fazendo, né, irmão? E a gente vê que uma corda torcida, ela vai falar alguma coisa, né? Ela vai falar algo para quem está de frente. Para quem está torcendo essa corda? Porque quando a gente tira um chinelo com a criança já sabe o que vai acontecer, né? Vai acontecer um beabá ali que vai dizer que ela está errada, que ela está ali alterando algo. E a corda torcida, o que vai falar? Vai falar
que ali está precisando de um freio. E ela era um freio. Irmão, eu vejo nessa passagem, sabe por quê? O amor de Deus. Por quê? Porque os irmãos já leram no livro de Romanos, capítulo 1, no verso 1. Sabe o que diz lá, irmão? Lá diz que Deus entregou ao homem os desejos do seu coração. Isso quer dizer o quê? Se Deus entregou àquelas pessoas a liberdade deles pecar, o desejo deles ser realizado. E aqui nós estamos vendo que Jesus ele está freando. Isso quer dizer que lá em Romanos ele deixou aquela alma se aprofundar na iniquidade. Ele diz, a palavra de Deus diz, quem estiver sujo, se suja mais. Aí a palavra de Deus mostra que o Senhor liberou. Agora vamos meditar, irmão, espiritual. Se nós fazemos uma coisa errada e alguém diz, não faça mais, para você não se prejudicar. Aí é que a outra pessoa chega e diz, não faça, pode fazer, que você vai ter sua liberdade. Aí, qual dos dois você vai ver o amor? Naquele que te liberou a fazer tudo errado, ou naquele que disse que você estava errado e não era para fazer? Exatamente, porque aquele que liberou queria ver essa pessoa morta, destruída, e aquele que freou teve amor. Não faça, foi o que Jesus fez aqui, porque ele entregar, irmão, o desejo do nosso coração para nós fazer tudo que nós queremos, nós descemos imediato às profundezas, perdemos a salvação, e nós não vemos que ele tinha amor nesse caso, porque ele passa, vá de profundidade, entre, mas aqui não. Aqui ele entra na questão, e ele aqui, irmão, ele viu que estava vendendo os bois, estava vendendo ovelha, estava aquele comércio. Aí ele não olha, não é para aquele comércio, ele olha para a alma daquela igreja, da época, daquele povo que estava se aprofundando no seu pecado, nas suas vontades, na iniquidade. E ele teve que botar um freio. Por que Jesus freou? Porque ele veio, irmão, exatamente para desfazer as obras do diabo. Ele veio para mudar o coração do homem. E quando ele vai mudar o coração do homem, ele tem que tocar nas vontades do homem. Ele tem que tocar naquilo que nós gostamos, naquilo que nós buscamos. E eu tirar a vontade de alguém, eu vou ser daquela pessoa, né, irmão, um inimigo. Não, você não gosta de mim, você quer me ver assim me destruindo, mas deixa que é o amor de Cristo, né, irmão? Só porque tocou aqui nas ovelhas, tocou aqui no dinheiro, tocou aqui no negócio. Literalmente, nós temos nossas vendas, nossos negócios, e se a autoridade tocar, ele vai levar meio mundo de línguas, né, irmão? Meio mundo de xingamento, meio mundo ali de maldição. Por quê? Porque nós não entendemos a ação daquela autoridade. Aí Jesus aqui, ele entrou naquela igreja. Irmão, na realidade, que os irmãos interpretam, será que foi certo Jesus, naquele dia da ceia, pertinho da hora da ceia, Jesus levantar uma contenda ali, levantar uma desavença ali? Que tipo de visão Jesus estava ali mostrando para aquele povo? Ah, ele não é humilde, ele chega na casa, ele diz que é o Filho de Deus, e chega aqui no meio do povo e começa um movimento de expulsação. Vamos ver aqui, irmão, olha. E encontrou no templo os que vendia bois, ovelhas, pombas,
cambista assentado negociando. E tendo feito um chicote de corda, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, e espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. Eita, foi uma desavença doideira, não é? Era animal para um lado, era animal para outro, era tipo ali um cumprimento da palavra, irmão. Ali significa zelo. E pelo o próprio zelo da palavra do Senhor, deixa eu ver aqui se já estava escrito aqui para os irmãos ver Salmo 69. Vamos ver se o Salmo 69 está falando aqui dessa passagem de Jesus. Salmo 69 e no versículo 9. Vamos ver o que o Salmo 69, versículo 9 vai dizer, né, sobre esse assunto. Olha o que diz: pois me consumiu o zelo que dedico à tua casa, sobre mim recairá os vitupérios dos que te insultaram. Olha aí, irmão, o zelo da casa de Deus, né, irmão, sobre o lobo de alguém. Por isso que os discípulos que estavam ali, eles se lembraram porque estava escrito já no livro de Salmo. O salmista diz: pelo zelo da tua casa nós seremos consumidos. Ah, meu amigo, aí nós vamos entrando no texto da palavra de Deus. Aí nós vamos ver que Deus é zeloso. E se Deus é zeloso, irmão, vai se cumprir na nossa vida. Aí vai entrar na nossa vida, sabe o que? Esse chicote. Esse chicote é o que vai me consumir. Esse chicote é o que vai me aprumar. Esse chicote, tá, irmão? Que é muita gente hoje, na palavra de Deus, quando eles estão falando de chicote, eles falam de peia na doutrina, mas eles nem sabem o que é o zelo de Deus. O zelo de Deus, ele vai mexer em tudo que nós temos, vai entrar lá dentro do nosso íntimo, do nosso coração, porque é onde está a nossa vontade. A nossa vontade está lá dentro. O corpo vai agir, porque eles tinham vontade de trabalhar, eles tinham vontade de vender, e estavam agindo aonde? No templo. Aí não era que Jesus ia expulsar, Jesus estava fazendo aquilo para doer mesmo lá no coração dele, e eles veem o erro. Por quê? Porque Jesus ama todos de uma maneira só. Então ele diz aqui, depois que ele fez o chicote, e disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. A casa de Deus é casa de oração. A casa de Deus é onde nós botamos em pauta, tá, o nome de Cristo. A casa do Senhor, onde nós vemos muitas vezes atribulados, muitas vezes preocupados, com ansiedade. A gente vem lá de fora meio tocado, a carne tem machucado, alguém tem ferido. É na casa de Deus, que é diante do Pai, que nós vamos ali sentar, e nós vamos contemplar, e o Espírito Santo, ele vai ver o nosso coração como é que está. Porque, irmão, não tem coisa pior do que um coração angustiado, um coração triste, um coração que está sendo machucado, um coração que está sendo pisoteado. Tá? Tem coisas tristes no ser humano que ali causa depressão. E é na casa de Deus, é na casa do Senhor, aonde a palavra de Deus, ela diz para nós que na presença de Deus tem fartura e alegria. Você vem para um tempo desse, você recebe uma palavra com carinho, recebe uma palavra de consolação, ele tira a angústia. Isso significa, né, que a palavra de Deus,
ela é água purificadora. Aí as pessoas pedem oração e não entendem como é que os demônios saem, como é que a depressão sai, como é que o mundo sai de dentro das pessoas. É na igreja, onde a igreja, onde nós se reunimos aqui diante da palavra e confessamos nossos erros, nossos pecados para Jesus. Aí ele vai exatamente, irmão, tirar a depressão, vai tirar a angústia, ele vai limpar o teu espírito e vai deixar você jubilando de paz, de alegria, tá? Por isso que nós não deveríamos negociar dentro da casa de Deus, porque dentro da casa do Senhor é um tempo, né, irmão, onde nós se reunimos para botar em pauta a palavra do Senhor. E Jesus estava indo para onde? Jerusalém, irmão. Ele estava indo para uma ceia, ele estava indo para se juntar, e ele ia exatamente se aproximando da sua morte, e ele ali anunciando a palavra. Mas tem momento, né, irmão, que o ser humano só entende com força, e Jesus usou da força aqui, né, usou exatamente para expulsar as ovelhas. Lá dentro tinha ovelha, como tem hoje nos tempos, é cheio de ovelha, mas é ovelha comprada, ovelha vendida, não é ovelha que foi criada, gerada pelo Espírito Santo. Aquelas que estão para adorar, essas ovelhas estavam para dar lucro, essas ovelhas estavam para ter negócio, para entrar o dinheiro, a troca. E ali naquele lugar era o lugar aonde era colocado em pauta a glória, o nome de Jesus. E nós entendemos que Jesus chegou e era ele o próprio, né, irmão, que tinha essa autoridade para expulsar, para tirar a forma da carnalidade humana. Porque o ser humano, se ele for liberado, tudo para ele fazer, a terra vai sofrer, vai prever, porque o coração humano é um liquidificador todo o tempo, moendo pensamento de todos os tipos. E Jesus, ele é aquele que purifica. Então ele estava fazendo o que, irmão? Purificando ali o tempo, ou seja, aquelas vidas estavam precisando mesmo desse chicote. O chicote de Jesus não mata, o chicote de Jesus ele dá um temor, né? Ele dá exatamente uma correção. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmão, para insensato é vara. Então nós estamos vendo, nós não estamos agindo dessa forma, mas nós estamos contemplando o amor de Deus em Cristo, que estava colocando um freio naquelas pessoas que estavam pecando dentro do templo. E Jesus, vamos parar, Jesus, vamos tirar isso daqui, porque isso aí é carnal, vocês podem vender na rua lá, vocês podem levar para negociar no outro canto, mas aqui é onde vocês colocam em pauta a palavra, onde vocês colocam em pauta a vida espiritual de vocês. Porque aqui, irmão, não é carnal, é espiritual. Porque Jesus não tinha nada a ver com as ovelhas, nada a ver com aquilo, mas ele é aquele que veio desfazer todas as vontades do diabo. E onde é que está as vontades do diabo? Na vida do ser humano. É o ser humano que usa essas qualidades. E muita pessoa pode achar que é certo, mas não é, irmão. Lugar que entra na casa do Senhor, a Bíblia diz assim: detenha o teu pé quando chegar na casa de Deus. Isso é frear. Por quê? Porque nós temos que parar para ver onde é que nós vamos, onde é que nós estamos, o que nós vamos agir, o que nós vamos fazer. Porque se nós vamos à casa de Deus, a nossa intuição é adorar o Senhor, é nos render diante dele. As pessoas querem expulsar os demônios, né? E os demônios, eles são expulsos quando nós rejeitamos o pecado, quando nós rejeitamos aquilo que ele dá. Não adianta a gente orar para uma pessoa e a pessoa se abraçar com o pecado, se abraçar com os demônios, né? O demônio não vai sair, e a Bíblia diz que demônio não expulsa demônio,
E para Jesus expulsar o demônio, ele está fazendo desse jeito aqui. Ele está tirando exatamente a vontade de pecar, a vontade humana. Por quê? Porque, irmão, no meio dessas vendas, tinha pessoas ali maliciosas, que poderiam estar mentindo, usando a mentira. Ele está, porque no meio do negócio, no meio da venda, no meio da troca, já está lá e seduzindo aquelas pessoas. E ali não era o lugar apropriado, porque ia ter uma ceia, ia ter naquele momento ali uma reunião com Cristo. E disse os que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui. Olha, irmão, é só nós entender que Jesus ele diz: tirai do vosso coração isso, libere, deixe isso para lá, tirai. Por quê? Porque ele diz: na casa de meu pai não é casa de comércio. Nossa vida espiritual não é vida, né, irmão? Não é para nós negociar a área espiritual, não é para nós colocar a nossa vida espiritual, é para nós colocar em Cristo. É Jesus que purifica, é Jesus que perdoa, é Jesus que prepara você, todos nós, para subir, né, irmão? Para ter com Ele a vida eterna. E era nesse exato momento que estava ali alguém que nesse tempo não tinha filmagem, não tinha celular para gravar, mas tinha caneta, tinha tinta, tinha a mente, e aqueles homens estavam ali contemplando. João estava vendo, os apóstolos estavam vendo, eles estavam filmando, eles estavam ali, né, colocando no coração, e pegaram uma caneta e começaram a escrever. Ele estava agindo para tirar do meio daquele povo o pecado, para tirar do meio daquele povo a área carnal, e colocava ali uma área espiritual, porque Jesus estava perto, irmão, de ir para a morte. E aqui na Bíblia ele vai até falar sobre essa morte dele, e disse aos que vendiam, ele repreendeu. Então os seus discípulos lembraram do zelo que foi escrito, aonde nós lemos ali no Salmo: o zelo pela tua casa me consumirá. Está vendo, irmão? Para nós entender que quando nós estiver sofrendo, quando nós estiver passando algo por amor à palavra, quando alguém dizer para nós: irmão, isso é errado, Cristo é santo, aí você vai perceber que nem o discípulo: se lembrei agora, pelo zelo da casa do Senhor nós seremos consumidos. Isso mostra que naquele tempo aconteceu, e agora? Agora do mesmo jeito, né? Porque muitas vezes a gente fala com uma pessoa: irmão, mas não é certo o que o irmão está fazendo, até porque você aceitou Jesus, o seu Jesus é santo, ele purifica, ele quer sua mudança, suas atitudes, e aquela pessoa está sendo freado pelo Espírito Santo o coração, e o coração daquela pessoa está indo com vontade, com prazer. Não, eu preciso de vender, eu preciso de trabalhar, eu preciso de fazer, mas tudo com decência e ordem no seu devido lugar, tudo na hora, porque nós temos, né, irmão, 8 horas para nós trabalhar, nós temos local para nós fazer aquilo que é da carne, que são as coisas diárias, coisas do dia, para nós fazer no trabalho, na feira, no local. Mas dentro da casa de Deus é onde nós vem, né, irmão? Lá de fora, como eu estava falando, a pessoa vem com o coração baleado, vem ali com a palavra que foi dada, machucado, e aquela pessoa vai com aquele foco pela fé. Não vou para a igreja, é lá na igreja que eu recebo uma palavra, é lá na igreja que eu ali me concentro e falo com Deus. Então essa pessoa chega e ela se expressa ali dizendo: Senhor, eu estou magoada, Senhor, eu estou com a dor. E se ela fala com coração sincero, Deus vai retornar para ela uma paz, Deus vai retornar para ela uma cura. Porque, irmão, a cura é para nós, a paz é para nós.
E nós temos que usar nossa fé, e nós sabemos que Deus, Ele atende as nossas orações, tá? E as orações não é a gente se juntar e ficar ali gritando. Oração é uma forma de você dialogar com Deus, conversar com Deus, por meio de quê? Pela fé. Chama-se a oração da fé. Aí tem a oração da fé, a oração de adoração, a oração de petição. A oração que você vai fazer vai depender, irmão, do momento que você está passando, daquelas consequências que vem a você. É aí que você vai dialogar com Deus, e Deus conhece o teu coração e sabe que você errou, pecou, e naquele momento você está falando com Ele: Senhor, eu errei, eu pequei. Então você vai orar, a oração da fé, né? A oração que você sabe que Deus vai te dar, que Deus vai te ouvir. Por quê? Porque Deus é aquele que zela pelo seu nome, vela pela palavra. E quando nós vemos essa ação aqui, irmão, que o Senhor Jesus está fazendo, Ele está tendo zelo pelas vidas, por aquelas pessoas que estavam ali, naquele local, e trazendo literalmente para nós focar para a igreja, nós focar para o templo. O templo é casa de oração, o templo é onde nós vamos trabalhar espiritualmente, não é carnalmente, é espiritualmente. Então é aqui que a gente bota para fora, né, irmão, ali em oração, conversando com Deus. Quando você sai alegre, sai feliz, com a fé, porque a fé, irmão, ela vem através de você ouvir a palavra. Se eu estou ouvindo aqui essa mensagem, meu coração está criando uma fé. Qual é a fé? A fé de eu respeitar a Jesus, a fé de eu adorar a Deus, a fé de eu saber que eu não posso confundir a igreja com a casa carnal, e eu tenho de ter esse temor, porque o temor, ele é o princípio de quê? Da sabedoria, né, irmão? É assim que nós vamos entendendo, e é assim, irmão, que nós vamos sendo curado, purificado. E a purificação muitas vezes dói. A purificação muitas vezes dói. Você vê que quando você vai para um hospital, para você receber aquela cura lá do médico, você leva cada agulhada, né, irmão? Dói. Muitas vezes um pistoril daquele cortando a pessoa, dói, não dói? Muitas vezes fica inchado, muitas vezes dói, mas você sabe que depois daquele procedimento, aí o seu corpo vai entrar em forma, né, irmão? Vai receber alegria. E naquele momento você vira a cara para não ver o médico, mas depois você chama o médico para ver a cara dele, para dizer: obrigado pelo que você fez. Doeu naquela hora, doeu, mas eu não sabia. Mas agora eu estou entendendo que Deus trabalha contigo por meio da ciência. Olha aí, então nós sabemos que Jesus estava aqui, não era para açoitar, Ele estava para purificar, Ele estava para tirar do coração das pessoas a área carnal e colocar eles na área espiritual. Olha, a casa do meu Pai, casa de Deus, é casa onde nós se reunimos para nós adorar, para nós colocar, e muitas vezes fazemos covios, né, irmão? Então a palavra de Deus está ensinando aqui para nós, e os discípulos se lembraram. Quando é que você vai se lembrar dos erros de Deus? É quando nós estamos castigados pelo erro que nós fazemos. Está entendendo? Os discípulos se lembraram, eles se lembraram que aquele chicote que Jesus estava dando, mas era porque estava escrito: pelo zelo da casa de Deus, ele seria consumido. Tá? E nós somos hoje considerados o templo e morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo, para vir na nossa vida, ele vai tirar tudo aquilo que não agrada, né, irmão? Não agrada a ele, e vai purificando o nosso espírito, a nossa alma, e nós vamos fazer nossas orações de adoração, que é adorar ele, dizendo: Senhor, grande é o teu poder, a tua glória é tremenda,
Tu fez na minha vida coisas grandes, me abençoou, Tu purificou. Então, isso é uma oração de gratidão a Deus pelo que Ele fez e pelo exatamente o grande amor dele na sua vida. Então os judeus constataram, dizendo: que sinal de autoridade nos mostra para agires dessa maneira? Está vendo, irmão? E Jesus, mostra aí que autoridade é que tu tem, por que tu ages dessa maneira? É aqui, irmão, que ele vai falar da morte dele. Para quem não sabe, no versículo 19, Jesus respondeu: destrua este templo, em 3 dias eu construirei. Está aqui Jesus falando da morte, que ele ia morrer, ele ia ressuscitar, tá, irmão? E naquele momento, a resposta para eles saberem que ele tinha autoridade do Pai para assim fazer, porque Jesus ele veio salvar. Ele disse: olha, derrubar esse templo, ou seja, saia do templo da carne, saia do templo literal, e agora passe para a área espiritual. Olhe que eu vou levantar para vocês um templo em 3 dias. Vocês vão ter um tempo feito. A minha vida vai ser o tempo de vocês. Por quê? Porque, irmão, Jesus ia para a morte, ele ia morrer e ressuscitaria. Quando ele ressuscitasse, aí estava construída a nossa moradia. Está vendo? Olha só para nós entender. Os seus discípulos lembraram do zelo do que estava escrito. Por isso que ele estava sendo ali consumido. Os judeus contestaram, dizendo: que sinal de autoridade nos mostra para agir dessa maneira? Que sinal de autoridade? Tu é uma autoridade? Olha para vocês verem, irmão, pela a forma deles agirem aí, eles não tinham Jesus como autoridade, eles não conheciam Jesus, para eles aceitar que aquela reação que Jesus teve, precisava de ser uma grande autoridade para poder meter o chicote em todo mundo ali, expulsar. E ali ele disse: olha, na casa de meu pai, ele mesmo disse que era filho de Deus. Na casa de meu pai, porque ele chamou Deus de pai. Na casa de meu pai é exatamente casa de respeito, casa de oração, casa para a vida espiritual. Então Jesus pregou o Evangelho claramente, pregou o Evangelho com chicote, pregou o Evangelho virando a mesa, pregou o Evangelho expulsando as ovelhas, pregou o Evangelho ali, fazendo que a mente deles parasse da carnalidade, que a mente deles funcionasse, e ele disse: que autoridade tu tem para tu fazer essas coisas aqui no nosso meio? Aí Jesus derrubar esse templo, né? Em 3 dias eu construirei. 3 dias. Aí nós estamos vendo que Jesus ele está anunciando a sua morte, e com 3 dias ele ressuscitaria, e com 3 dias estava feito um templo para nós adorar, para nós viver, que é um templo que hoje nós vemos aqui se reunir, mas o nosso pensamento é quem? É Cristo. É aqui que nós dizemos: ele morreu por mim, e é nele que eu vou viver. Então Jesus estava anunciando. Era para eles se alegrarem, era para eles saírem, porque muitas vezes, irmão, nós perdemos algo na carne, algo literalmente, mas é para nós enriquecer com algo espiritual. A tua mente, teu espírito vai entender que o amor de Deus por você é imenso, que Deus te ama, que Ele está fazendo que você entenda por meio de sofrimento, que você entenda que você tem que viver espiritualmente, não carnalmente. Aí Jesus usou esse sistema de força, de prejuízo para ele,
Mas não, o homem não quer ter prejuízo, o homem quer ter até alguém que ajude. Se tivesse sido uma pessoa lá, irmão, no lugar de Jesus ter levado um bocado ali um fazendeiro, aí chegasse lá naquela igreja, botasse para dentro da igreja um bocado de gado, um bocado de ovelha. Está aí, pessoal, vocês que estão aí para ajudar vocês, está aí um monte de boi, de gado, ovelha, tudo gorda, né? Tira esses bancos e bota aí, bota os gados aí dentro. Aí ele diz: tu vai ser deputado? Não, vou dar em tu. Por quê? Porque tu é um homem bom. As pessoas só acham bom aqueles que dão, irmão. As pessoas só acham bom aqueles que enganam, né? Porque aqueles que são verdadeiramente o que mostra o amor, a pessoa não gosta. Jesus estava mostrando o amor e ele disse: tu tem autoridade para isso? Que autoridade tu tem? Só porque Jesus não deu um bocado de gado e ovelha. Jesus veio pelo contrário, deu foi corda no lombo, deu foi chicotada. E tem chicotada boa, irmão, é chicotada de Jesus, tá? Não é chicotada do homem da carne, não presta não, mas as de Jesus, irmão, elas vêm com a unção tremenda, elas vêm para você falar em língua. Quando o chicote de Jesus bater, você fala em língua, você salte de alegria. Por quê? Porque ali está purificando o corpo imundo, purificando o corpo carnal, porque, aleluia, ele está freando, ali é um freio de mão que Jesus estava dando para ele. Eu vou frear isso aqui, vocês vão parar, porque eu vou purificar. Aí a gente está pensando: eu vou perder? Não, estou ganhando, porque a área da carne vai sair, a área espiritual vai chegar. Porque o desejo da carne vai sair, vai chegar o desejo espiritual. Ali jamais aquelas pessoas iam se lembrar de oração. Ia se lembrar de quê, irmão? Da matemática. Eu vou contar o dinheiro, quanto eu vendi, quanto eu ganhei, né? Mas orar, nem eles não iam orar. Por quê? Porque eu creio que naquele momento ali o esperante vai dizer assim: hoje foi um dia bom, hoje foi bênção, hoje Deus foi comigo. E aqui Deus não é, não? Por causa do chicote. Aí aqui é mesmo, porque ele está cuidando do teu espírito. Aí eles disseram aqui para Jesus, respondeu Jesus: destrua esse templo, e em 3 dias eu reconstruirei. Irmão, na realidade, fica difícil de trocar uma boa feira, uma boa venda, por uma palavra de abandonar o templo, destruir o templo, né? Não, saia daqui, vão-se embora. Fica difícil a gente acreditar por onde ele quer, porque Jesus, ele expulsou, irmão. Saiam daqui. Jogou dinheiro para um lado, dinheiro para outro. Ovelha soltou as ovelhas, soltou os pombos. Como é que eles iam pegar? Aí Jesus disse: quem me quer? Aí ele disse: ninguém. Ninguém quer aquele que vem com o chicote na mão. O chicote de Jesus agora é uma bênção, irmão. Mas quando ele vier ali nos ares, a negada vamos se lembrar do chicote, porque o chicote é o tempo de se converter. Mas quando ele vier, já na sua vinda, já não tem mais como se converter, não tem mais chicote. Ali a pessoa já foi exatamente punida e ela já vai entrar onde no seu devido lugar, porque o que foi arrebatado vai com Cristo. Aquele que é salvo vai com Cristo, aquele que se converter vai com Cristo. Mas aqueles que não se converter, que não subir no arrebatamento, eles vão ficar, talvez até para a grande tribulação, aonde eles vão sofrer, aonde não vai ter chicote, não vai ter espada cortando braço, perna, vai ter pessoa degolado. Para quê? Para aceitar Jesus, e se ele aceitar e ser degolado. Se eles, aleluia, negar a Cristo, aí a espada sai. Mas Jesus estava aqui e replicou os judeus. O que eles foram dizer? Olha, em 40 anos nós construímos isso aí, Jesus. 40 anos. Aí tu vem com uma dessa dizer que em 3 dias tu constrói. Aí, irmão, você entra na área espiritual, porque na realidade não tenha engenheiros,
com essas pessoas, tudo que tiver do mundo, para levantar em 3 dias um templo daquele tão grande, um templo tão perfeito, até porque tem que ter a quantidade de pessoas, né? Porque talvez cada uma pessoa botasse um tijolo, mas como é que ia caber essa ruma de gente? Dá para nós entender que Jesus estava falando na área espiritual. 3 dias ele morreu, né, irmão? Ali na sexta-feira, enterraram ele ali. No sábado passou, primeiro dia da semana foi domingo. Aí Madalena foi visitar lá do túmulo de Jesus, e lá ele não estava mais. O tempo tinha se cumprido. Jesus tinha saído, estava lá já ressuscitado, e ali estava o templo construído para aquele povo e para nós hoje. É hoje que nós se apegamos nesse tempo. É hoje que nós pedimos ao Senhor que nos coloque dentro desse tempo. E eles ficaram ali, né, com zombaria. Construiu esse templo, e tu afirma que em 3 dias levantará. Isso aí é zombaria, tá, irmão? Quem não entende, zomba. Quem não entende, lança na cara. Quem não sabe o que está acontecendo é que vai mangar, destruindo ali exatamente algo da própria vida dele. Porque diz em 3 dias, quem é tu? Como é que tu faz? Quem é? Que autoridade tu tens? Zombaria. Por quê? Porque para Deus, dentro do piscar de olho, esse mundo inteiro será destruído. E com o piscar de olho também ele faria. Porque ele é o Senhor que, quando disse haja aí o céu, e houve céu, as expansões, ele da água, ele diz que haja as expansões seca, e houve a terra, e separou uma palavra. Tudo que hoje existe ele fez por meio da sua palavra. Então aqueles que não entendem, eles zombam. Por isso que muitos hoje não recebem a cura, não recebem o milagre, não recebem a libertação, a transformação, porque o coração dessa pessoa é zombador, não conhece a autoridade suprema, não conhece o poder glorioso do Senhor, e que Deus, ele faz tudo com propósito, não para se amostrar, não para que alguém venha elogiar. Ele faz porque ele é Deus, ele é o amor, e ele tem, aleluia, propósito nas nossas vidas. Então eles aqui ficaram sem entender. Ele, porém, se retirou, né? Se retiraram do templo, que estava falando do corpo, que é exatamente a ceia, tá, irmão? Que Jesus falou naquele tempo, é hoje. Não é que você vai pegar o pão e dizer que é literalmente ali um corpo. Não, ele é uma simbologia. Mas antes do pão você já está no corpo de Cristo. Antes do pão você já recebeu a Cristo. Antes do pão você já está purificado. Você já está limpo. Antes do vinho, que é o sangue de Jesus, você já recebeu o sangue que caiu da cruz, que saiu lá na cruz, sangue de Jesus. Você já está limpa, purificada, renovada, restaurada, preparada para subir. E agora, para nós pegar o símbolo, só temos de usar nossa fé, temos de usar a palavra de Deus, exatamente para nós entender que Jesus disse: olha, derribe o tempo velho e eu construirei um tempo novo. Dentro de 3 dias vocês terão esse tempo. E é isso, irmão, que nós podemos entender. Por essa razão, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, está vendo? Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, recordaram os seus discípulos de que ele disserá isso, e creram nas Escrituras, na palavra preparada por Jesus. Está vendo? Depois de toda essa cena, de todo esse movimento,
lá depois que Jesus morreu e ressuscitou, e eles viram, aí foram acreditar na palavra que Jesus falou. E nós temos, né, irmão, esse tempo todinho que aconteceu, passou, e nós hoje estamos diante da palavra, esperando o que para crer? Vamos crer, não vamos esperar que venha chicote, não vamos esperar que venha algo dolorido, não vamos esperar que venha coisa que possa machucar. Vamos logo ser purificada, aceitando de coração puro, tá, irmão? Porque a Bíblia diz que muitos aceitam Jesus de lábios, muitos me louvam de lábios, mas de coração estão distantes. Então, cada um de nós aqui dizemos essa confissão, e o dia a dia vai mostrar a nossa mudança, tá, irmão? Quando nós aceitamos Jesus, nós vamos ter uma nova mudança, porque nós vamos ser chamados de nova criatura. As coisas velhas passaram e ali tudo se continuará nova. Então não adianta pensar, fulano é crente, fulano não é. Ninguém vai estar com isso dizendo, porque cada um sabe o coração que tem, sabe o Jesus que aceitou, sabe como acreditar, como colocar nele a fé, sabe que precisa da purificação, que precisa, né, do Espírito Santo para aliviar, e o seu corpo ali preparado, porque sabe que vai morar com Jesus no reino de Deus. Então nós vamos ler aqui a palavra de Deus, irmão, para nós celebrar a ceia. 1 Coríntios capítulo 11, 23. Eu vou aqui ler junto com os irmãos, e os irmãos entendem que essa mensagem que eu trouxe também, ela fala da ceia, fala da morte de Jesus, fala do corpo, do tempo, tá, de Jesus, e nós possamos colocar nosso coração pela fé, tá? Depois eu vou trazer aqui uma palavra aqui, ou uma quinta ou um domingo aí, sobre oração, para os irmãos entenderem o que é oração, os irmãos entenderem que muitas vezes você perde de receber porque está nas suas mãos a sua vitória e você não sabe como receber. Então pela oração que nós vamos entender. Então 23, Paulo diz assim: como celebrar a ceia do Senhor, que é um ensinamento que diz: pois eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comer deste pão, beber deste cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos, doentes e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunis para comer a ceia,
aguardais um pelos outros. Se alguém tiver fome, come em casa, para que quando vós se reunirem, isso não seja para a vossa própria condenação. Quanto às demais orientação, pessoalmente vos instruirei assim que puder visitar. Amém, irmão? Vamos orar a Deus nessa noite, consagrando aqui o pão. E aqui está o pão. É exatamente o que Jesus pegou, que o pão representa aí o trigo, né, irmão? O alimento. E ele pegou o pão naquele momento da ceia, entregou ao discípulo, disse para o discípulo que ali era o corpo que ia ser lá na cruz, ia ser partido, e era dado por todos nós. Então vamos orar aqui para o Senhor consagrar, para o Senhor abençoar, para os irmãos que vão participar, né? Venha ter no seu corpo físico a bênção, a cura, no seu espírito a força, a graça e a alegria, tudo sendo restaurado no nome de Jesus. Soberania eterna, Deus nosso Pai, nessa noite apresenta essa bandeja com o pão que o Senhor Jesus escolheu como símbolo do seu corpo para a tua igreja presente hoje também, Senhor, receber como símbolo do corpo de Cristo, para que ele seja, meu Pai, nessa noite participasse dessa comunhão, dessa união, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, assim consagrando em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Então eu vou entregar aí os irmãos, começar aqui, terminando ali. Meus amados irmãos, como diz a palavra, enquanto comia, Jesus pegou o pão, deu graça, quebrou e deu aos seus discípulos, recomendando: tomai, comei, isto é o meu corpo. Posso ser em nome do Senhor Jesus, na paz. Obrigado, Senhor, por essa dádiva. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos apresentar a Deus para Ele. Soberano Deus, nosso Pai, em nome de Jesus. Aqui está, Senhor, esta bandeja, com esses cálices, com o suco da videira, representando o sangue de Cristo, como símbolo
Pai querido, abençoando cada um dos teus filhos nesta noite, que eles vão participar, compartilhar, e assim pela fé eles sejam sarados, abençoados, renovados, restaurados, que teu amor permaneça em seus corações, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que sagra esse estale, abençoando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Família. Em seguida tomou o cálice, deu graça, entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei nele todos vós, pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos para a redução de pecado. Possa ser em paz e não. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Maravilha, obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Pega aí. Se Deus quiser, estamos e sempre. Está aí, Gilberto. Pega isso aí. Está aí, obrigado. Sempre junto comigo. Como de sempre, né, irmão? Terminamos o trabalho nessa noite. Pensando aí, a região que o filho está vindo, seja abençoado, recebe sua vitória aí, sua cura em nome de Jesus. Vamos de pé, vamos agradecer nosso Deus. Sempre terminamos, né, irmão? Temos o nosso padrão. O irmão precisa ir para as suas casas. E quinta-feira, se Deus permitir, estarei novamente aqui, junto com os irmãos, e os irmãos puderem vir. Se não puderem, estou aqui orando, estou aqui abençoando. Vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, obrigado por este momento especial, obrigado, Senhor, por esta ceia, obrigado pela nossa vida, obrigado, Senhor, pelo alimento espiritual, obrigado pela Tua palavra que veio ao nosso coração, obrigado, Deus, pelo Espírito Santo que nos guia todos os dias, que nos ensina a nós andar na Tua direção. Obrigado, Senhor, freando sempre o nosso corpo, porque a carne sempre ela tem prazer em pecar, mas nós sabemos que o Senhor colocará o freio e vai repreendendo tudo aquilo que é do adversário, que é do inimigo, e vai assim, Deus, nos abençoando todos os dias. Abençoa as crianças, abençoa, Deus, toda a mocidade, abençoa a senhora, abençoa as famílias, abençoa os casais, e assim o Senhor vai purificando cada dia essas almas, cada dia essas vidas vão sendo preparadas para a volta de Jesus. Pois aqui estamos, Senhor, como servo, como ovelha, para adorar o Senhor Jesus na beleza da sua santidade. Agora, Deus, queremos ir para os nossos lares, leva-nos em paz, como em paz Tu trouxe, dando a nós livramento no caminho, aonde nós estiver, tudo isso que rogamos em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida. Quem tem fé, diga amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Tá? Seja abençoado também a Jane, em nome de Jesus.